de hoje é sobre a lei da adoção, tá? A lei atual é a Lei 13.509 de 2017. E a gente vai discutir e conhecer o que diz a legislação da adoção e qual é o nosso papel diante dessa temática, diante aos processos de adoção dentro do processo jurídico e também informações, né, que são úteis em qualquer área que nós vamos atuar enquanto a adoção ela pode passar em vários âmbitos de trabalho, né? Então, na escola, uma criança que é adotada, no consultório, na área jurídica e várias outras. Então, é importante que a gente conheça a legislação e o nosso papel. Então, eu inicio a nossa aula lembrando do artigo 227 da nossa Constituição, que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de forma de negligência, discriminação, violência, e opção. Então, esse artigo da nossa Constituição, ele dá embasamento para várias leis que a gente já vem estudando. Essa tradução, a gente pode ter esse artigo. Professora, desculpa, eu não sei se é só para mim, mas está cortando muito. Marcelo, está Tá cortando? falhando. Então, não Tá consegui entender falhando. nada. Estava falhando Parece também, que professora. agora voltou do nada, assim, mas antes estava baixo e falhando. Só me movimentei aqui. Voltou mesmo ou ainda está? Voltou. A nitidez, né, da fala voltou. Para ti, voltou, Dê? Oi, prof. Oi, voltou. Voltou. Tá. Então vamos decimar o contato aqui no microfone. A gente segue, se voltar o chiado, Está normal. vocês me avisem. Então, esse artigo da nossa Constituição vem justamente, né, dar embasamento aí para várias legislações que surgem, para várias leis que vêm justamente confirmar isso, né, ratificar e lembrar a nós a importância desse artigo e de assegurar o cumprimento. Então, desse artigo, nós tiramos aqui a convivência familiar e comunitária, né? Então, o direito da convivência familiar ele é fundamental à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, definidos como prioridade absoluta no artigo 227 da Constituição Federal, que nós acabamos de ler, especialmente o direito à convivência familiar, através de auxílio às famílias carentes, incentivo à adoção e outras formas de colocação em família substituta. Então, toda criança, ela tem direito a um convívio familiar. Então, se a família, núcleo, a família de origem dessa criança não tem condições ou não estar apta a tê-la em seu convívio, mesmo assim ela tem o direito a uma convivência familiar. Então, a partir disso, vem justamente garantir aí os processos de adoção, né? Então, assim como a família tem direito, assim como a criança tem direito à convivência familiar, e algumas famílias não têm condições de ter essa criança na sua convivência, né? Ou por diversos motivos, né? Então, se essa família não desejar essa criança, se essa família for destituída do seu poder familiar, a criança ela pode ir ao processo de adoção, porque ela tem direito a ter uma família, né? Então, se a família núcleo dela não pode, mesmo assim, o direito dela continua de ter uma convivência familiar, e daí vem, então, os processos de adoção para garantir isso, né? Então, toda criança ou adolescente deve ter uma família.
Ou seja, deve ter garantido o direito constitucional de convivência familiar, seja ela biológica, seja ela substituta. Então, quando a gente fala em família substituta, nós estamos falando aí de adoção ou a guarda, tá? A criança inserida em uma família terá, por esta mesma família, garantido todos os direitos elencados na Constituição Federal. Então, eu inserido numa família substituta, eu continuo tendo todos os direitos que a nossa Constituição Federal ela garante a todo e qualquer cidadão, né, que esteja aqui na nossa nação, ok? Então, não há diferenciação entre uma criança adotiva e uma criança dentro de uma família biológica, né? Então, se ela está numa família substituta, ela passa a ter todos os direitos, né, dentro daquela família, como sendo uma família biológica, ok? Juridicamente, podemos definir o processo de adoção como um ato jurídico, solene e complexo, pelo qual se estabelece um vínculo de filiação entre o adotante e o adotado, independente da relação natural ou biológica de ambos. Então, nesse conceito e nesse entendimento, né, é um ato jurídico que estabelece um vínculo de filiação, ou seja, a partir deste ato jurídico decretado de adoção, essa pessoa ela passa a ser filho dessa pessoa que fez o processo de adoção. E esse vínculo se estabelece aí a partir deste ato jurídico, que uma vez realizado, ele não pode ser desfeito, e uma vez realizado, essa criança, ela passa a ser filho dessa pessoa que adotou. Então, não existe, né, aquela máxima, ele é filho adotivo. Não, ele é filho, né? Ele passa a ter todos os direitos dos filhos biológicos daquela pessoa que adotou. Então, não há distinção, né? Uma vez adotado, é algo que não pode, a pessoa não pode se arrepender. Então, por isso que há um grande trabalho feito, né, de conscientização, esse processo de adoção, justamente por isso, porque eu não posso me arrepender de adotar e aí um dia eu me arrependo e não quero mais ser o pai ou a mãe daquela criança que eu adotei e quero devolvê-la. Não pode, né? Não existe isso. Uma vez adotado é para sempre, é igual filho, é para sempre, ok? Então, e tem umas premissas, eu acho que de adoção, né? Uhum, sim, tem várias, a gente vai ver hoje, todas elas. Então, podemos entender a adoção como sendo um processo afetivo e legal, por meio do qual uma criança ou adolescente passa a ser filho de um adulto ou de um casal, né? Então, o vínculo ele não é estabelecido por laços sanguíneos, é um vínculo estabelecido pelo processo afetivo e pelo processo legal. Então, eu passo a ser mãe, eu passo a ser pai daquela criança ou daquele adolescente que eu adotei a partir da afetividade, a partir do meu desejo de adotar e de ter uma criança ou de ter um adolescente como sendo meu filho, tá? Então, vamos começar a partir da origem, né, de como foi que nós iniciamos o processo de adoção aqui no Brasil. Então, a lei da adoção, a lei brasileira do Código Civil, a adoção vem sendo sistematizada, ou seja, ela vem desde o nosso Código Civil de 1916, então a gente já tem bastante tempo que a gente trabalha com os processos de adoção no Brasil, e ao longo do tempo, esse processo ele foi sofrendo modificações, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho de como iniciou, de como eram os processos de adoção no passado e de como nós hoje estamos com relação a isso aqui no Brasil. Então, em 1916, né, visava o interesse dos adotantes maiores de 50 anos e sem prole legítima ou legitimada.
Então, quando o processo iniciou em 1916, quem poderia adotar? Eram aquelas pessoas que tinham 50 anos ou mais e que ela não tivesse nenhum filho, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse 30 anos e tivesse um filho, eu não poderia adotar. Então, eu só poderia adotar se eu tivesse 50 anos ou mais e que caso eu não tivesse nenhum filho biológico meu, ok? Em 1956, né, em 1957 tivemos aí, e aí a gente vai de 1916 até 1957 desse formato. Em 1957 a gente tem a Lei 3133, que ela já faz alterações aí no processo de adoção. Então, a adoção, nessa época, ela pode, então, ela entra como uma finalidade assistencial, permitida para adotantes maiores de 30 anos, não envolvia a sucessão. Então, aqui em 1957 tem a alteração, onde há uma redução aí da minha idade, né? Então, se eu quero adotar e eu tenho 30 anos, nessa época eu já podia. E eu podia adotar com a finalidade assistencial, né? Ou seja, essa pessoa é carente, essa criança é carente, eu quero ajudar e eu vou adotá-la, eu vou dar um lar para ela, mas ela não vai ser meu filho, né? Ela vai ser uma criança adotada, ela não vai ter direito aos meus bens, tá? Aos meus bens, só os meus filhos biológicos terão direito. Então, em 1957, era desse formato, era nessa forma. Então, havia a distinção entre o filho biológico e entre o filho adotivo. O adotivo, eu estaria fazendo uma função assistencial. Eu vou ajudá-lo, vou dar um lar, mas ele não é meu filho, ele não tem direitos sobre a minha herança que eu vou deixar. Minha herança será somente dos meus filhos legítimos, né? E aí já se usava essa nomenclatura, filhos legítimos e filhos adotivos. Se tinha muito isso. Ainda hoje a gente vê resquícios disso, tá? Mas isso hoje já não procede mais. E daí a gente Esses vai. direitos, professora, Oi, Marcelo, desculpa, professora, pode falar. tipo, esses direitos sempre vão recair a filhos adotados legalmente, né? Hoje sim, se você faz o processo de adoção, né, a pessoa passa a ser filho, então ela tem todos os direitos como Por que da minha os pergunta? outros. Porque a gente tem uma cultura, principalmente aqui no norte do país, de tipo criar filho de parente, né? E Uhum, também de simplesmente pegar uma criança de, de uma pessoa que conhece para ajudar, sim, e nunca legalizar isso, né? A é, pessoa crescer, se formar e tudo, dá uhum, todo o apoio de, por exemplo, tem na minha família, né? Tipo, meu uhum, pai criou vários primos meus, né, do interior. E, tipo, uhum, deu toda a estrutura de física, né, e de educação também, até a uhum, faculdade. Só uhum, que, tipo, nunca legalizou isso, uhum. sabe? Como adoção Aí, mesmo. aí não tem direito, né? Então, quando a gente fala de adoção, a gente está falando sim do processo efetivo e legal e legitimado, tá? Então, é diferente do que tem no casamento, né? No casamento a gente tem a união estável, onde não há o papel, mas só a convivência já dá o direito. Aqui não. Nos processos de adoção, o que dá o direito de ser filho legítimo é realmente ser efetivado o processo adotivo no papel, tá? Então, aqui não cabe, não existe, né, a adoção por convivência, vamos dizer assim, tá? Pelo menos até o momento presente, né? Pode ser que daqui a um tempo isso evolua e isso se modifique, mas hoje não. Então a gente vê, pelo que a gente está vendo aqui no histórico, ela vem ao longo dos tempos sofrendo alteração. A gente não sabe se daqui a um tempo esse formato irá caber, mas hoje não, tá? Hoje só através do processo efetivo, concretizado
juridicamente, tá bem? Então vamos lá. Em 1965 tivemos uma outra lei que vai então revogar a anterior. Então a cada surgimento de uma nova lei vai revogando a anterior. Então aqui a gente tem a legitimação, né, adotiva nessa época. Então, na nossa Constituição de 88, nós tivemos a proibição, né, no artigo 227, inciso 6º, proibiu qualquer forma de discriminação da filiação biológica ou afetiva, tá? Interesse da criança e do adolescente. Então, os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, a partir de 88, quando a gente teve aí a nossa Constituição Federal, foi retirado, né, da lei de adoção vigente na época, essa distinção, tá, entre filhos biológicos e filhos adotivos. Então, passou, desde 88, a serem considerados filhos, independente se biológico ou se adotivos. A pessoa, então, né, a criança ou adolescente passa a ter aí todos os seus direitos garantidos como filho legítimo. Em 90, nós tivemos aí o ECA, que a gente já estudou bastante, né? Então, no ECA, nos artigos 39 a 52, regulamentou a adoção de menores de 18 anos, conforme mandou a Constituição. Proteção integral à criança adotante podia ter 21 anos. Então, a partir de 88, a gente tem aí essa não mais distinção. Em 90, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio aí com várias regulamentações, e dentre elas, né, reduziu ainda mais o tempo de adoção. Então, não é nem o tempo de adoção, a idade daquele que irá adotar reduziu. De 30 anos passou, então, a 21 anos. Então, desde 90, quem tem 21 anos, ele já pode efetivamente adotar, se assim ele foi elegível para o processo de adoção, tá? Então, em 2002, nós aboliu de vez a adoção simples, né? A adoção podia ter 18 anos, o adotante podia ter 18 anos, trouxe a afetividade e o interesse social como valores jurídicos em contrapartida ao patrimônio. Então, 90 muda para 21 anos e em 2002 muda para 18 anos. Então, desde 2002, se eu tenho 18 anos, eu já posso efetivamente adotar uma pessoa. Então, percebam que vem evoluindo, né? Em 1916 só podia adotar com 50 anos, depois passou para os 30, depois passou para os 21, e hoje, com 18 anos, nós já podemos adotar, se assim for o meu desejo, se assim for o meu interesse. E aí nós temos, então, a lei de 2017, a lei 13.509, que é a lei da adoção no momento vigente aqui no nosso país, tá? Uma das principais mudanças da nova lei, ela que altera aí o ECA, né, onde vem aí a redução dos prazos, que envolve todo o processo de adoção. O estágio de convivência, a etapa de contato entre a criança ou adolescente e a família que pretende adotá-la, passa a ser de no máximo 90 dias. Então, nós tivemos essa alteração. Então, hoje, quando a pessoa quer fazer o processo de adoção, antes dela adotar, né, antes de realmente ser concretizado aquele processo, esse que quer adotar e essa criança ou esse adolescente que é o candidato a ser o adotado, eles passarão por um período que a gente chama de período de convivência de até 90 dias, né? Ou seja, eles terão um período onde eles vão conviver, ter um contato próximo para decidir se realmente
há uma afetividade, se há ali um vínculo para que aquele processo de adoção seja, então, concretizado. O artigo 19, ele tem uma fixação do prazo de permanência da criança e adolescente em abrigo de 3 a 18 meses. Então, uma criança, quando ela é destituída de sua família, ela vai para um abrigo, tá? Então, o período que essa criança vai ficar nesse abrigo, ou esse adolescente, é um período aí de 3 até 18 meses, né? Então, neste período, ela vai estará lá disponível para os processos de adoção. E lá nesse abrigo, né, lá nesses locais de convivência, ela então passará pelos estágios, né? Ou seja, as pessoas que estão inscritas, a gente já vai falar sobre o cadastro daqueles que querem adotar. E quando for fazer o processo de visita, né, de começar esse estágio de convivência, se inicia justamente ali, né, a partir do abrigo, que é onde aquelas crianças estarão ali morando, tá? Para que elas e disponíveis para o processo de adoção. Então, o artigo 19, no inciso 1, diz o seguinte: toda criança ou adolescente que estiver inserido no programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no período máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Então, a pessoa foi retirada da sua família, vai para o lar substituto, vai lá para o abrigo, né? Vai para o lar institucional. E lá, pela equipe que estará lá composta, né, de uma equipe multiprofissional, normalmente psicólogos, assistentes sociais, trabalham nos abrigos de forma conjunta, e vão avaliar aqueles casos, né? Cada criança terá o seu caso sendo avaliado a cada 3 meses. Então, será avaliado, por exemplo, se ela poderá voltar à sua família, ela será reintegrada, então, se a família fez as modificações solicitadas e foi considerada apta a receber novamente o seu filho, essa criança será reintegrada. Ou, feita a avaliação, essa família realmente não tem possibilidades, né, de cuidar desse seu filho, então o seu filho vai, então, passa para o processo de adoção. Ela estará disponível para uma família substituta, e tendo ali o seu direito garantido de convivência familiar. No inciso 2º diz o seguinte... Oi, Sil. Eu tenho mais dúvidas. Nesse caso, por exemplo, do inciso 1º do artigo 19, é para casos de crianças que estão afastadas do convívio familiar, ou serve também para casos em que a criança é órfã, casos de abandono, em que ela realmente não tem um lugar para ir? Porque, assim, eu fico pensando, depois de 18 meses, o que acontece com essa criança, né? Porque o máximo é 18 meses, e depois disso, o que acontece? Se a criança, no caso, é órfã, ou é um caso de abandono, ou ela realmente não tem como voltar para o convívio familiar anterior. Em tese, é que se consiga, né, neste período, resolver a situação dela. Mas a gente sabe que quanto mais velha essa criança for, ela não vai muitos acabam não sendo adotados, né? Então, quando eles atingem a maioridade, eles são dados aí uma destinação que realmente não tem uma destinação concreta, né? Então, até a maioridade eles acabam ficando. Mas em tese, quando diz assim, até os 18 meses, é o período para se resolver essa situação. Ou reintegrá-la, ou colocá-la disponível para o processo de adoção. Ah, sim. Eu pensei que era os 18 meses para ela ser adotada.
Não. Para Ah, resolver entendi. essa situação dela, se ela vai Uhum. voltar ou se ela vai estar disponível para adoção. E quando ela vai estar disponível para adoção, ela vai ficar disponível até 17 anos incompletos. Tá, entendi Tá? agora. Beleza. Inciso 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judicial, né? Então, tem o prazo aí de 18 meses, mas salvo, né? E daí vem as... como é que fala? Não é nem brechas, não estou encontrando aqui a palavra, né? Ou seja, tem as situações que isso não se aplica. É 18 meses, mas, né, dependendo da situação, isso será feito de uma outra forma, principalmente quando diz aqui, quando comprovada seu superior interesse, tá? Então, isso vai muito da avaliação do profissional. Artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho para a adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Inciso 1 diz: a gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional para a Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Inciso 2. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Inciso 3º. A busca à família extensa, conforme definida nos prazos únicos do artigo 20 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período, tá? Então, vamos lá. Eu estou grávida, né? Não tenho interesse em ter o meu filho, né? Aliás, eu não tenho interesse de cuidar, né? Ou porque eu não quero, ou porque eu não tenho condições, né? E daí, cada uma tem ali os seus motivos. Eu quero, então, deixar o meu filho disponível para adoção. Então, esta mãe deverá procurar, né, a Justiça da Infância e da Juventude e vai, então, recebê-la, irá fazer todo o seu atendimento, todas as suas avaliações e, ao final, vai emitir o relatório para estar encaminhando ao juiz, né? E aí a autoridade, no caso do juiz, vai determinar o que poderá ser feito, né? Vai encaminhar essa mãe para uma unidade básica, fazer a avaliação, o acompanhamento da sua gestação e ao final, né, o seu filho poderá ser então ficar disponível para os processos de adoção, já que essa mãe está manifestando esse interesse, esse desejo. Só que isso será feito sempre por escrito, mas sempre essa mãe também passará pelo processo de avaliação da equipe, novamente, social, psicólogo, onde nós também estaremos dentro da crítica, né, nas várias juventude, fazendo essas avaliações, né, para verificar as condições, né, realmente a mãe está apta para entregar esse filho, se ela não vai se arrepender, quais são os motivos que levam essa mãe a fazer esse processo de adoção. Essa equipe irá conscientizá-la que uma vez que ela entregar o filho para adoção, entregar então, há todo um trabalho para que isso seja feito realmente com muita certeza, com muita dessa pessoa. Professora, tá cortando de novo. De novo. E agora? Virou? Fale aí. Voltou ou ainda está do mesmo jeito? Voltou, acho que agora voltou. Acho que é mau contato nesse. É mau contato. Aí eu me mexo. Uhum. Vamos lá. Ok.
Inciso 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado, né, a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Então, se na família dessa pessoa que quer entregar o seu filho para adoção, não tem ninguém interessado ou não tem ninguém apto a receber a guarda dessa criança dentro da sua própria família, então aí sim, a partir daí, né, não, ninguém na minha família quer a guarda do meu filho. Então, como a gente vê muito comum, né, dentro dessa temática, os avós tendo a guarda dos seus netos, né, quando essa mãe não quer criar o filho, né, e daí os avós normalmente, aqui no Pará a gente tem muito essa prática, os avós ficam com a guarda, então é justamente nesse caso, né, ao invés de colocar essa criança para adoção, outra pessoa da família fica com a guarda dessa criança ou desse adolescente. Mas, não havendo ninguém, então essa pessoa vai realmente assinar o papel, né? O juiz vai decretar ali a extinção do poder familiar, ou seja, ela perde todos os direitos, ela é destituída da condição de mãe dessa criança, e essa criança, então, poderá ficar disponibilizado, né, para os processos de adoção, ok? Se assim tiver alguém, né, apto a fazer o processo de adoção e ela atingir os critérios daquela pessoa que quer adotar. Senão, ela vai para a entidade, né, do acolhimento familiar. Inciso 5º. Após o nascimento da criança, à vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o inciso 1 do artigo 166 desta lei, garantindo o sigilo sobre a entrega. Okay? Prazo de estágio de convivência. Artigo 46 estabelece aí 90 dias, né? Ou seja, isso, essa criança passará o período antes de ser decretada a sua adoção de 90 dias com esse casal ou com essa pessoa que está ali sendo candidata a adotar. Inciso 2A. O prazo máximo estabelecido no caput desse artigo pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Por algum motivo, né, de força maior, que esse estágio, essa pessoa pede aí um estágio maior, digamos, de 180 dias. Pode ser, né, tem que ser bem fundamentado o motivo. Então, o juiz pode sim prorrogar de 90 até 180 dias, em alguns casos, né, dependendo do motivo, né, e aí depende do juiz dizer que sim ou não. Artigo 3º. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de, no máximo, 30 dias ou, no máximo, 45 dias, prorrogável por até igual período uma única vez, mediante decisão fundamentada de autoridade judiciária. E aí, no caso, a gente está falando já de uma adoção internacional, né? Então, essa pessoa ela não mora aqui no Brasil, ela mora externo. Então, se ela não mora no Brasil, esse tempo de convivência é reduzido justamente porque a pessoa vai vir para o Brasil fazer o estágio de convivência, e a gente sabe que se ela não mora aqui, já fica mais difícil ela ficar muito tempo aqui só para fazer esse estágio de convivência. Então, nestes casos, o período de 90 dias ele é reduzido para 30, podendo chegar até 60 ou até 90 em alguns casos, desde que fundamentado e a autoridade judiciária autorize. Inciso 3A. Ao final do prazo previsto no artigo 6 deste artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela
mencionada que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judicial. Então, aqui, né, no final desse período, a equipe geral social vai, então, fundamentar, né, aprovar ou não a aprovação da atividade e na avaliação feita, né, social, foi considerado, então, que essa família está apta a adotar essa criança. Né? E aí, essa equipe vai, então, passar a sua avaliação, a sua recomendação. Tá? Ai, professora, desculpa, tá ruim demais, não tô conseguindo entender. Oh, vai mesmo. Tá cortando. Tem Eu não outro sei aqui, se vou tentar se eu... trocar, bora ver. E agora? Eu? Não? Oi? Tá funcionando? Tá, Tá bom? tá bom. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Inciso 3A. Ao final do prazo previsto, né, ou seja, ao final do período de convivência, a equipe multiprofissional, em especial ali o assistente social, que vai avaliar esse período, né, de estágio de convivência, vai, e aí muitas das vezes o psicólogo também está nessa equipe, tá? Vai, ao final, emitir ali o relatório, emitir o laudo desse estágio de convivência e passar a sua avaliação, né, o assistente social vai dizer, né, se aquela família passou no estágio de convivência, se realmente está apto para aquela família adotar aquela criança, ok? Inciso 5º. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou do adolescente, ou a critério do juiz em cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juízo da comarca de residência das crianças. Então, digamos, vem uma família de uma cidade lá de longe, né, querendo adotar uma criança que está disponível aqui em Belém. Então, o estágio deverá ser aqui em Belém. Então, essa família deverá ficar um período aí de até 90 dias instalada aqui na cidade para poder passar pelo estágio de convivência, tá? Não é a criança que vai para lá, é a família que vem para o local onde essa criança reside para fazer esse estágio aí de convivência. Artigo 47, inciso 10. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante a decisão fundamentada da autoridade judicial. Então, o período de adoção, né, a partir do momento que, digamos, a pessoa está apta a adotar, depois que ela passa por todo o processo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, como é o processo de eu estar apto, né, para adotar. Estou apto. Apareceu uma criança que está dentro do perfil que eu quero. Quando a gente inicia tudo isso, né, o prazo máximo entre o início do estágio e a finalização do papel, né, ou seja, a finalização ali do juiz decretando aquela adoção, é de 120 dias, podendo ser prorrogável por mais 125 dias. Então, ou seja, pode levar aí até 240 dias para esse processo de adoção. Bom, cadastramento, né? Então, toda pessoa que vai adotar,
que tem o desejo de adotar uma criança, ela vai precisar fazer o cadastro dela, tá? E aí, nesse cadastro, ela vai passar por várias etapas, que a gente vai ver detalhadamente quais são essas etapas. Ela ficará apta ou não a esse processo de adoção. Se ela estiver apta, então ela entra no Cadastro Nacional de Adoção, onde, né, todas as crianças que também constam nesse cadastro, né, a gente será feito aí o cruzamento das informações entre aquele que deseja adotar e aquelas crianças que estão ali disponíveis. Artigo 50, inciso 3. A inscrição de postulante à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, para eu me cadastrar e para eu estar apta, na verdade, ao processo de adoção, eu vou passar por um processo de preparação. Então, assim como a gente faz um curso para o processo de casamento, faz um curso quando a gente vai batizar, aqui para o processo de adoção também nós vamos passar por um curso, né, por algumas avaliações, por algumas orientações, para que ao final a gente esteja apto a esse processo de adoção. Inciso 5º. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas e de casais habilitados à adoção. Então, o cadastro nacional prevê 2 cadastros de adoção, um de adotante e outro da criança e do adolescente em condição de serem adotados. Então, aqui no Brasil, nós temos 2 tipos de cadastros de adoção. Então, temos o cadastro daquelas pessoas que querem adotar, seja de casal ou não, e temos o cadastro das crianças que estão disponíveis para a adoção. O artigo 28, inciso 1, diz: sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvida por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Inciso 2, tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Então, antes de 12 anos, essa criança poderá ser ouvida nesse seu processo de adoção. Mas não é regra, poderá, né? Então, isso será avaliado pela equipe e pelo juiz. Vai depender do grau de desenvolvimento, né? Então, é uma criança que já está bem desenvolvida, tem um bom grau de compreensão, ela poderá. Quem vai dizer que vai ou não é o juiz. Agora, se ela já tem 12 anos e um dia, ou seja, maior de 12 anos, ela obrigatoriamente será ouvida, ela vai ter que consentir, né? Então, ela passa pelo estágio de convivência e, ao final, ela vai dizer se ela quer ser adotada ou não por aquela pessoa a qual ela fez o estágio, tá? Então, será levada em consideração a fala dela, ouvir, se ela já tiver 12 anos. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica e de obter acesso irrestrito ao processo de adoção após completar 18 anos. Então, essa criança e esse adolescente que forem adotados e eles quiserem saber, né, toda a sua história de vida, quem são os seus pais biológicos, de onde vieram, como é que foi o seu processo de adoção, ela tem o direito, tá, de saber, de conhecer tudo, né? Então, se ela quiser conhecer depois os seus pais biológicos, ela pode e ela terá meios de encontrar, né? Então, por exemplo, essa mãe foi lá e assinou, né, que quer entregar aquela criança para adoção. Ficará tudo registrado, quem é a mãe, quem é o pai dessa criança, e quando ela completar 18 anos, ela poderá, então,
ter acesso a todo o seu processo e ir atrás e conhecer, tá? Isso não quer dizer que vai ser revogado o seu processo de adoção. O seu processo de adoção é irrevogável, mas ela tem direito a conhecer a sua história e a conhecer os seus pais, se assim for o desejo dela. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica psicológica. Então, também há casos que há a possibilidade, antes dele completar 18 anos, se assim ele quiser, e se assim, após a avaliação dos profissionais, dizerem, né, que ele está ali ok, né, para fazer isso antes dos 18 anos. Então, eles serão orientados, não será feito de qualquer forma. Ok, então vamos agora falar sobre o processo de adoção internacional. O artigo 50, inciso 10, diz: consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou do adolescente à adoção internacional. Então, no cadastro nacional, não tem ninguém querendo adotar essa criança, né, ou este adolescente, ninguém compatível, né? Então, no cadastro, quando a pessoa se inscreve, ela escolhe um perfil do que ela deseja, tá? E algumas pessoas, né, algumas crianças e alguns adolescentes acabam ficando fora desse perfil. Ninguém quer adotá-la. Então, se ela ficar fora do perfil do Cadastro Nacional, ela então ficará disponível para adoção internacional, ou seja, outras pessoas que não residam no Brasil também poderá adotar essa criança ou esse adolescente. Inciso 15. Será assegurada prioridade ao cadastro a pessoas interessadas em adotar crianças ou adolescentes com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além do grupo de irmãos. Então, quando a gente faz o cadastro, digamos, eu estou me cadastrando agora em outubro, mas já tem outras pessoas que compõem o cadastro antes de mim. Então, as pessoas que estão aptas antes de mim, elas têm prioridade ao processo de adoção. Então, vai seguindo a ordem de entrada nesse cadastro. Mas, né, eu tenho desejo de adotar uma criança com deficiência, por exemplo. Então, será dada a prioridade para mim se eu escolher alguma dessas crianças aqui em alguma dessas condições. Então, essas crianças, elas ficam disponíveis em grau de prioridade, tá? Crianças com deficiência, com doença crônica, com necessidades específicas de saúde ou grupo de irmãos, né? Então, fica aí assegurado aí a prioridade. Então, se as pessoas interessadas se interessarem por esse grupo, elas passarão na frente do processo de adoção, terão prioridade. Artigo 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em um país parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 93, relativa à proteção de crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto de 99 e deseja adotar a criança em outro país parte da Convenção. Inciso 1º, que a colocação em família adotiva é a solução adequada no caso concreto. 2, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou do adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil,
com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Então, só será dado, né, só será colocada essa criança ou esse adolescente para adoção internacional se realmente no cadastro brasileiro não tiver ninguém apto a querê-la, né? Ou seja, ela não atinge os critérios de ninguém que está lá apto ao processo de adoção aqui no Brasil. Então, ninguém quer, ela não atinge o perfil, ela será disponibilizada para essa adoção internacional. Requisitos básicos para a adoção. A adoção se caracteriza pela vontade pessoal do adotante, ficando assim vedada pela lei a adoção por procuração. Tá? Então, eu preciso me manifestar, né? Eu preciso ter o desejo. Eu quero adotar, eu vou colocar a procuração para D fazer isso por mim. Não pode, tá? Então, aqui não se permite procuração. Eu tenho que participar de todo o processo. Eu tenho que me inscrever, eu tenho que fazer os cursos, eu tenho que fazer o estágio de convivência. Né? Então, aqui a gente não delega a terceiros. Aqui tem que ter a minha vontade e eu tenho que fazer todo o processo. O adotante deve ser inscrito no cadastro, salvo raras exceções. Artigo 3, inciso 13º. Inciso 13º diz: somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta lei quando. Né? Então, há exceções também, tá, gente? Na verdade, tudo dentro do campo jurídico é exceções. Tem exceções, né? Existe a legislação, mas existe sempre as exceções dentro do que é regra, dentro daquilo que está na lei. Então, a lei diz: poderá adotar somente aqueles que possuem o cadastro nacional, né? E estão aptos dentro desse cadastro nacional. Mas existem exceções. Quais são as exceções? Unilateral, ou seja, quando se solicita adoção de filho de cônjuge ou companheiro. Então, eu quero adotar o filho do meu companheiro atual. Então, para isso, eu não preciso entrar no cadastro, tá? É uma exceção. Essa criança mora com seu pai e eu quero adotá-la, né? Ele hoje é meu marido, é meu companheiro e eu quero adotá-la. Então, neste caso, não precisará estar no cadastro. Como a gente vê muito, né? Isso é muito comum, principalmente dos pais que não assumem os filhos. Aí a mãe assume sozinha o seu filho e aí depois ela acaba casando e o marido acaba então assumindo essa criança e depois fazendo o processo de adoção. Isso é muito comum, a gente vê bastante aqui, inclusive no Pará. B. Formulado por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de entidade, de afinidade ou afinidade, né? A família estendida. Então, eu posso também adotar, né, alguém da minha família. Minha irmã não quer digamos, pegar o exemplo aí do Marcelo que citou, né, um exemplo aí dos primos, né? Se o pai quisesse e se assim a família daquela criança, prima do Marcelo, não quisesse mais, né, ficar com ela, quisesse realmente entregá-la para ser adotado aí pelo parente, né, é dado essa prioridade à família extensa, porque essa criança continua dentro da sua própria família, e é feito então aí de uma outra forma. Essa pessoa ela não precisa passar pelo cadastro. 6. Aliás. Formulado por quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos, desde que comprovados os laços de afinidade e afetividade, não existindo má-fé ou hipótese que inabilitem o adotante.
né? Então, eu já tenho a guarda do meu netinho. Depois que passou 3 anos de guarda, eu quero, então, efetivar o processo de adoção. Então, também pode, passando aí pelos trâmites, e o juiz vai avaliar e me dar, então, me tornar apto ou não a esse processo de adoção. Então, lembretezinho para a gente não esquecer. Consentimento do adotando, né, maior de 12 anos, consentimento dos pais ou perda do poder familiar. O adotante deve ter mais de 18 anos de idade e a diferença de 16 anos de idade entre o adotante e o adotando. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho 18 anos e eu quero adotar uma criança e uma adolescente. Eu só posso adotar se a minha diferença de idade entre eu e aquele que eu quero adotar for maior, né, de 16 anos, tá? Então, vamos lá. 16, 17, 18, né? Eu tenho 18 anos, com que idade eu posso, que idade essa criança eu posso adotar? Eu posso adotar um adolescente de 16 anos? Eu tenho 18 anos. O que é que vocês acham? Não, obviamente. Não. Não dá, né? Porque a Tem que ser uma diferença. criança, no caso, né? Exatamente. De quantos anos, Dê? Ai, professora. Eu tenho 18, eu tenho que ter de 16 anos, então tem que ser uma criança de 2 anos. 2 aninhos, é. Tá? Tem que ter essa diferença aí de Eu 16 pensei anos. em mais bebezinho, mas realmente pode ser até 2 anos que a pessoa pode adotar se ela tiver 18 anos. 18 anos. Né? Isso, correto. Tá bom? Porque imagine, né? Eu, 18 anos, vou adotar um de 16 anos. Né? Então, tem quase a minha idade. Vamos lá. Cadastro de pretendentes à adoção. Ou seja, o que que nós, né, eu quero adotar? O que que eu preciso, então, fazer? Qualificação completa, dados familiares, cópias autenticadas do certidão de nascimento ou casamento, declaração relativa ao período de união estável, cópias de cédula de identidade, do CPF, comprovante de renda, de domicílio, atestado de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de distribuição civil, ou seja, toda a vida da pessoa, todos aqueles documentos comuns, obrigatórios que a gente usa para qualquer tipo de cadastro, mais alguns, né? Como a certidão negativa, certidão de antecedentes criminais, atestado de sanidade mental, tudo isso a gente vai precisar para fazer o nosso cadastro e poder dar a entrada. Então, vamos lá. Habilitação para adoção. Vamos aprofundar um pouquinho agora sobre esse processo de cadastramento. Artigo 190C, inciso 1. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Então, eu vou passar por diversas questões para eu me tornar apta ao cadastro, tá? Eu vou assistir palestras de conscientização da importância de eu adotar não só as crianças que não tenham nenhuma deficiência, mas também crianças negras, também crianças que tenham irmãos, também crianças que tenham deficiência. Será feita essa conscientização, esse estímulo a adotar esse tipo de público. Nós teremos também uma preparação psicológica, então aqui entra o nosso trabalho, né, de preparar psicologicamente essa pessoa que está pensando em adotar, justamente para
fortalecê-la nessa decisão, né? Para que ela não venha depois se arrepender. Inciso 2. A habilitação à adoção deverá ser renovada, no mínimo trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Fiquei apto agora em 2021. Então, consto ali no cadastro. Passaram-se 3 anos, ainda não apareceu ninguém dentro do perfil que eu quero. Eu vou ter que me habilitar novamente, tá? Ou seja, fazer tudo de novo. Inciso 3º. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Inciso 4º. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado, a adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Bom, estou no cadastro, estou apto. Apareceu uma criança dentro do perfil que eu quero. Aí eu recuso, não quero essa criança. Passo pelo estágio, não quero essa criança. Aí vem outra criança para eu passo de novo pelo estágio, não quero essa criança. Aí vem de novo, né? Não quero essa criança. Eu estou apto e recusei as 3 crianças para mim. Então, eu vou passar por uma nova reavaliação da equipe, né? Que inclui escola, social, para realmente verificar se é meu desejo de adotar. Pelo que eu recusei 3 vezes, 3 crianças? Será que realmente é meu desejo? Quais são os motivos que estão me levando a querer adotar? Né? Isso será reavaliado. Ok? Quem quer não escolhe muito, né? Como dizem. Quem não quer, encontra desculpa. Então, como fazer a adoção? Procurar um advogado de confiança, o grupo de apoio de adoção, os GAs. Existem GAs em vários estados do Brasil. Para localizá-los, basta acessar a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, os GAs. Tá? Então, a gente pode ir por 2 caminhos, ou advogado ou a partir desses grupos. 2. Procurar a vara da infância e da juventude de sua comarca para se habilitar. Todas as pessoas maiores de 18 anos podem adotar, independente do seu estado civil, orientação sexual, desde que a diferença de idade entre o adotando e adotado seja de no mínimo 6 anos. No caso de união estável homoafetiva, ainda não existe lei que autorize a adoção conjunta dos pais, 2 pais ou 2 mães. Mas também não existe nenhuma lei que a proíba, né? E já temos aí vários casos que foram autorizados pelo STJ, né? Mas via jurisprudência, tá? Então, não está na lei legalizando e nem está na lei proibindo. Então, as pessoas homoafetivas, elas têm conseguido, na verdade, adotarem, né? Tendo 2 pais ou tendo 2 mães, através de jurisprudência. Após a entrega dos documentos exigidos, passa-se por uma entrevista para que o psicólogo da vara possa conhecer o pretendente sobre saber, né, sobre o seu estilo de vida, renda financeira, estado emocional e por aí vai. Tá? Então, a pessoa foi lá na vara da infância fazer, né, seu cadastro, fazer a entrega dos seus documentos. Ele passará inicialmente logo para uma entrevista aí com o psicólogo, vai fazer essa avaliação inicial. Nesta etapa, será preenchido um questionário em que o pretendente deverá definir o perfil desejado para a criança ou adolescente que deseja adotar. Então, ele pode escolher o sexo, a idade, se ele quer com irmãos, sem irmãos, a cor da pele, condições de saúde, né? Ou seja, ele preenche um questionário com tudo o que ele deseja, né? Como se fosse uma seleção de emprego, né? Eu quero assim, 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 assado e cozido. E indicar em quais estados brasileiros aceita adotar, ou se aceita de todos, né? Então, eu só quero adotar uma criança do Pará ou do Amazonas. Especificar lá. Não, eu quero adotar qualquer criança de qualquer estado. Também vou marcar lá, ok? E entendendo o quê? Né? Se aparecer uma criança lá no Rio Grande do Sul,
eu vou ter que estar lá e ficar lá no período de convivência. A criança não vem para cá, eu que vou até ela. Se acharem necessário, enviarão um assistente social para visitar a casa do pretendente para avaliar se a moradia está em condições de receber uma criança. Em seguida, o pretendente é chamado a participar de curso preparatório ou grupo de apoio reconhecido pela Vara da Infância e da Juventude da comarca. Após vencida todas essas etapas, será fornecido o certificado de habilitação, sendo a cada 3 meses reavaliado em todo o território nacional. Então, após, né, essa visita, fiz meu cadastro, fiz essa entrevista inicial com o psicólogo, o assistente social vai até a minha casa, ver como é a minha casa, ver se onde eu moro tem condições de receber essa criança. Porque está apta, né, a visita lá, policial que o assistente social fez, e deu apto. Ok. Aí, né, a partir daí, eu vou fazer o curso preparatório. Do curso preparatório também, novamente, tem aí a participação do psicólogo, tá? Não só na também. Após isso, então, eu vou entrar, né, no Cadastro Nacional de Adoção. Cruzando-se os dados dos pretendentes e dos adotáveis inscritos no CNA. Busca-se encontrar a família que seja adequada àquela criança. Caso o perfil traçado para a criança que se deseja adotar seja muito exigente, dificilmente estará disponível no CNA. O pretendente terá que aguardar por um tempo determinado. Então, assim, às vezes, a pessoa que quer adotar, ela faz tanta exigência que não tem ninguém disponível para ela. E daí ela passa muito tempo na espera, né, devido aos critérios. Se ela for muito exigente, muito seletiva, é um processo demorado, porque tem aí trocentas pessoas querendo adotar. Então, não é tão fácil nem tão rápido também, tá? Porque tem muitos querendo. Tem muitas crianças disponíveis, mas também tem muitas crianças querendo. E, às vezes, as crianças que estão disponíveis não atingem ainda os critérios desses que querem adotar. Em geral, querem aquelas crianças de comercial, né? Toda linda, toda perfeitinha, e daí realmente acaba sendo algo de disputa aí de tanto criança aí. Quarto, saber das crianças que esperam por uma família. O pretendente poderá pedir autorização ao juiz da vara da infância para visitar as instituições de acolhimento e conhecer as crianças reais que estão lá à espera de adoção. Então, isso também é possível, desde que autorizado, tá? Crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde, deficientes, ficam esquecidas e sequer chegam a ser conhecidas pelos pretendentes. Mas são tão capazes de amar e de serem amados como das outras. Isso aqui é algo comum, né? Acaba sendo esquecido em cada um. Eita, professora, cortou tudo de novo. De novo? Meu Jesus. E agora? Agora. Tá, vamos lá. Então, eu estava falando desse público, né? Crianças com deficiência, crianças com problemas de saúde, ou grupos de irmãos, são normalmente os que ficam esquecidos, onde ninguém quer adotar, né? Às vezes elas ficam lá anos e anos, não aparece nenhum pretendente querendo adotar. É importante que os pretendentes sejam devidamente preparados para realizarem visitas sem danos, ou seja, visitas planejadas com a equipe técnica da instituição de acolhimento, de modo a não causar expectativas e sobressaltos às crianças e adolescentes lá acolhidas. Então, aqui também há uma preparação para que essa pessoa que vai passar pelo estágio de convivência, ela faça uma visita, né, em um estágio de convivência sem danos. Como assim? Né? Digamos, eu
tem uma criança lá e eu levanto a expectativa de que eu vou adotá-la e ao final eu não quero adotá-la, né? Então isso vai gerar ali uma abalo emocional muito grande naquela criança, né? Onde a gente gerou uma expectativa e depois não atendeu aquela expectativa. Então há toda também uma preparação, uma forma disso ser feito de um formato adequado que não venha causar nenhum impacto, nenhum dano naquela criança. Porque se ela não for adotada por aquele, ela continuará disponível. E muitas vezes essas crianças também estão ali com muita expectativa, querendo muito uma família. Tá? Então, precisa aí ter um cuidado bem grande com relação a isso. Artigo 5, né? Realizar uma aproximação com a criança a ser adotada. Então, sendo identificada alguma possibilidade de adoção por meio do CNA, que é o cadastro, ou das visitas às instituições, deverá ser iniciada uma fase de aproximação dos pretendentes e da criança e do adolescente. Nesta fase, tanto os pretendentes quanto as crianças precisam ser preparados para que o conhecimento entre eles se dê de forma mais natural possível. Após algumas visitas, o pretendente poderá levar as crianças para passear, depois para passar o final de semana na casa da família. Então, essa aproximação vai sendo feita aos poucos, né? Primeiro eu vou na instituição, depois eu levo essa criança para passear, depois eu levo essa criança para dormir um final de semana na minha casa, ou seja, vai aumentando gradativamente esse tempo de convivência para verificar se ao final da convivência realmente eu desejo adotar essa criança e se essa criança realmente também deseja ficar comigo. 6. Requerer a guarda provisória para o estágio de convivência. O pretendente fará um requerimento ao juiz solicitando a guarda da criança para o chamado estágio de convivência. Assistentes sociais e psicólogos da vara da infância deverão acompanhar esse período de adaptação para opinar sobre aquela adoção, que significa o melhor para aquela criança em questão. Tá? Então, aqui, gente, eu vou iniciar o processo de estágio de convivência. Eu preciso ter uma autorização para isso, né? Que é a guarda. Então, é a guarda provisória para que eu comece a fazer esse estágio de convivência. Aqui, né, nós fazemos um acompanhamento desse estágio de convivência em conjunto aí com os assistentes sociais para avaliarmos, né, se essa pessoa após esse estágio realmente está apta ou não a adotar essa criança que fez aí esse período de estágio. Após isso, considerando apto, né, eu quero adotar essa criança e a equipe na docente social com psicólogo me deu apto para adotar essa criança, então a gente inicia o processo jurídico da adoção. O processo é gratuito e culminará com a audiência de adoção, a partir da qual será lavrado o novo registro de nascimento da criança ou do adolescente. Nos casos em que o conhecimento do pretendente e o adotando tenha acontecido fora desse contexto, como nos casos de adoção consentida ou de crianças que já mantinham vínculos afetivos com o pretendente, o processo já se iniciará nesta etapa jurídica, tá? Então, eu vou adotar o filho do meu marido. Então, eu não vou passar para o estágio de convivência, eu já vou iniciar a partir daqui, a partir do processo jurídico de adoção. Ok? 8. Apoiar novos pais adotivos, participar de um grupo de apoio à adoção e viver a maternidade adotiva com naturalidade. Isso aqui, na verdade, é uma reflexão. A adoção é uma forma tão digna e tão bela de ter um filho quanto uma geração biológica, né? Então, é algo afetivo, é algo feito pelo desejo, é algo feito pelo amor, né? Então, nasce o filho do coração, não é por sangue, né? E sim pelo amor. Então, a convivência no grupo de apoio à adoção de pais e mães adotivos, pretendentes à adoção e profissionais diversos envolvidos na causa
estudando várias temáticas relacionadas à adoção e compartilhando suas experiências, permitem um aprendizado contínuo, né, em busca de uma convivência adotiva, natural e harmoniosa. Então, é muito importante a participação desses grupos, processo de conscientização, né, para que isso se dê da melhor forma. E também vendo essa pessoa que quer adotar, porque em geral também ela passa por um processo, em geral são pessoas que não puderam ter filhos, né? Tentaram e não conseguiram, né? Então tem todo um histórico aí, onde essa pessoa também pode ressignificar a sua história a partir de um processo de adoção. O termo adoção não é mencionado no registro de nascimento, tá? Então, o registro não vai escrito nada, ela foi adotada, não. Ela nasce um registro de nascimento ali no processo jurídico. Então, registrar filho de terceiros com o próprio nome é crime, né? A adoção brasileira. Isso aqui é muito comum aqui no Brasil. As pessoas fazem isso sem passar pelo processo jurídico, principalmente nos interiores. Ainda é uma prática muito comum, né? A fulana não quer o filho, e aí eu vou lá no cartório, né? Levo 2 testemunhas, né? Digo que a criança nasceu na minha casa, levo 2 testemunhas e registro aquela criança que não é minha, no meu nome, né? Isso é crime, chamada adoção brasileira, tem esse nome justamente porque é uma prática muito comum aqui no Brasil, tá? Mas compreendam que esse tipo de adoção, ela é crime, tá? E se essa mãe que deu, né, e depois se arrependeu e o outro fez dessa forma, sem ser pelo trâmite legal que é jurídico, isso pode dar ruim, viu? Porque é crime. Cônjuge ou concubino podem adotar o filho do outro, né? A gente já falou sobre isso. Não podem adotar os ascendentes, irmãos do adotante. Então, eu não posso adotar o meu irmão, tá, gente? Isso é proibido. Artigo 39, inciso 1. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa na forma do parágrafo único do artigo 25 dessa lei. Tá? Então, a adoção ela é uma medida excepcional, ou seja, uma medida secundária. Prioritariamente, essa criança ela tem o direito de conviver com sua família biológica, mas na impossibilidade lhe concedido também o direito à adoção. Tá? Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres do filho biológico, inclusive sucessórios, desligando-se de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Tá? Então, aqui no artigo 41 fica muito claro que a adoção ela é irrevogável e ela passa a ter todos os direitos. Ok? Perguntas, dúvidas, como é que foi aí? Como é que chegou? Professora, depois que ocorre, né, o processo de adoção e, por exemplo, a pessoa ou o casal consegue adotar e a criança já está ali vivendo com eles, ocorre de regularmente ou de tempos em tempos o judiciário fazer uma avaliação, como é que está a condição, porque a gente vê isso em alguns filmes lá fora, eu não sei se isso acontece aqui no Brasil também. Não, aqui no Brasil não. Tá? Todo esse acompanhamento é até a criança ser adotada. Depois de que ela for adotada, é filho e ok, finalizado o processo. Tá? Então, o acompanhamento é desde o cadastro até a finalização da adoção. Depois que adotado, foi dado o registro, finalizou tudo. A gente não tem esse acompanhamento. Entendi. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então,
Bom restinho de semana e a gente se encontra na terça-feira que vem. Aliás, terça é feriado, eu acho, né? Se encontra na próxima quinta. Beijo grande, gente. Tchauzinho. Tchau, professora. Obrigada. De nada. Tchauzinho. Obrigada. De nada, Marta.